Maio de 1996. As trilhas tranquilas e sinuosas do Parque Nacional de Shenandoah, na Virgínia, recebiam mais 2 visitantes naquele final de primavera. Julie Williams, de 24 anos, e Laura Winans, de 26, ambas jovens, inteligentes, apaixonadas pela natureza, e um casal que preferia manter sua relação em discrição por medo do preconceito da época. Shenandoah era o refúgio perfeito, com suas montanhas ondulantes, rios cristalinos e trilhas que pareciam escapar do tempo. Era um lugar onde se podia esquecer do mundo, ou assim elas pensavam. As duas planejaram a viagem como uma despedida, antes de novas fases em suas vidas. Julie havia conseguido um emprego novo em Vermont. Lolly, carismática e habilidosa com trilhas, escrevia em seu diário sobre os caminhos que percorriam. Levaram seu cachorro, Taj, e escolheram um local isolado próximo ao rio Bridle para montar acampamento. Estavam vivendo dias calmos, entre fogueiras e caminhadas, distantes da rotina urbana. Mas então o silêncio tomou um novo significado. Dias depois da data prevista para retornarem, amigos e familiares começaram a se preocupar. O cachorro Taj foi encontrado perambulando sozinho, sem sinais das duas. A barraca continuava montada e o carro delas estava no mesmo lugar no estacionamento. O que aconteceu naquele intervalo de tempo permanece um dos maiores mistérios que já assombraram o parque. Foi então que a descoberta horrível veio à tona. Os corpos de Julie e Lolly foram encontrados por guardas florestais, a cerca de 500 metros da trilha. Estavam amordaçadas, com as mãos amarradas, os corpos dispostos lado a lado. As marcas de violência eram evidentes e cruéis. Não houve sinais de furto. Era como se alguém tivesse caçado, e apenas isso. A repercussão foi nacional. Um crime brutal em um parque federal com 2 mulheres jovens e discretamente em um relacionamento. O FBI entrou no caso. Em 2002, um suspeito surgiu, Darrell David Rice, um homem com histórico de violência e comportamento errático. Ele havia sido visto na região e chegou a ser acusado com base em circunstâncias, mas exames de DNA feitos anos depois descartaram completamente sua ligação com o crime. O caso esfriou. As famílias lutaram por justiça, mas os anos foram se acumulando como folhas secas sobre as trilhas que elas um dia percorreram. O medo de que o assassino estivesse solto, talvez até frequentando os mesmos caminhos, assombrava todos. Até que em 2024, quase 3 décadas depois, um avanço finalmente deu nome ao assassino, Walter Leo Jackson. O nome surgiu após a reanálise de amostras de DNA coletadas na época. Jackson já estava morto, condenado por crimes sexuais em outro estado. Nunca pagou pelo duplo homicídio. Para muitos era o fim do mistério. Para os pais de Julie e Lolly, era apenas a confirmação de que o sistema demorou demais. Hoje, caminhantes ainda passam pelas trilhas de Shenandoah. Alguns talvez até tirem fotos no mesmo local onde Julie e Lolly acamparam, sem saber o que aconteceu ali. A floresta não fala, mas guarda. E há tragédias que nem o tempo, nem o vento entre as árvores conseguem apagar. Tudo o que Maria queria era um pouco de liberdade. Aos 19 anos, após meses de estresse com provas e responsabilidades escolares, ela finalmente podia respirar. Queria natureza, queria silêncio, queria trilhas. Ao lado do namorado, decidiu fazer uma caminhada pelas florestas da região de Brasov, na Romênia. O destino dos dois era a famosa Cachoeira Espumoasa, acessível por uma trilha isolada chamada Iep May. Mas aquele passeio, que deveria ser leve e inesquecível, acabou se tornando a última aventura de Maria. Ela sempre amou as montanhas, o ar puro, as árvores imensas, a sensação de estar longe do mundo. Era o seu refúgio preferido. Mas dias antes da viagem, sua mãe, grávida e visivelmente preocupada, pediu que ela não fosse. "Essas montanhas são perigosas", alertou com seriedade. Maria sorriu. "Vai ficar tudo bem, mãe. É só uma caminhada." A previsão era de um dia tranquilo. O casal começou a trilha animado, rodeado por vegetação densa, e o som distante da água correndo entre as pedras. Parecia perfeito, mas no meio da mata algo se escondia entre os arbustos. Eles não estavam sozinhos. O silêncio foi interrompido por um estalo seco. Depois, um rosnado grave ecoou entre as árvores. Um enorme urso pardo surgiu do mato, com os olhos fixos nos 2 jovens. O animal estava tenso, respirava de forma pesada e, em poucos segundos, avançou. O casal entrou em pânico. Tentaram correr, gritar por socorro, pegar o celular. Maria conseguiu ligar para o resgate. I was attacked by a bear. You were attacked by a bear? Yes.
O urso alcançou Maria primeiro. Com um golpe brutal atingiu sua perna, derrubando-a. Ela lutou, se debateu, gritou, mas a força da criatura era avassaladora. O animal a arrastou para dentro da floresta, deixando o namorado paralisado, em choque, sem conseguir ajudar. Os gritos dela ecoaram pelas árvores, até que tudo ficou em silêncio. Com um último movimento violento, o urso lançou o corpo de Maria penhasco abaixo. Ela despencou por mais de 120 metros. Horas depois, a equipe de resgate do Salvamonte Prahova chegou ao local. Encontraram o corpo de Maria no fundo do abismo, coberto por ferimentos profundos, arranhões e mordidas. Perto dela, ainda rondando, estava o mesmo urso. Ele havia provado sangue e não parecia disposto a ir embora. Os socorristas não tiveram outra escolha. Um disparo foi feito. O animal tombou ali mesmo, mas o estrago já estava feito. A tragédia rapidamente tomou as manchetes da Romênia. O namorado, abalado, não conseguia conter as lágrimas ao falar com a imprensa. Eu devia ter feito algo. Devia ter sido eu. Até os membros da equipe de resgate, acostumados com situações extremas, se disseram profundamente abalados. O comandante Dan Banu afirmou que aquele foi um dos casos mais violentos que testemunhou em mais de uma década de operações. A morte de Maria reacendeu uma discussão nacional. A Romênia abriga uma das maiores populações de ursos pardos da Europa e os encontros com humanos têm aumentado. Como resposta ao caso, o governo autorizou o abate de cerca de 500 ursos. Mas essa medida dividiu opiniões. Ambientalistas foram contra. Alegaram que o verdadeiro problema é o avanço humano sobre os habitats selvagens e o crescimento do turismo descontrolado em áreas de risco. Eliminar os animais, segundo eles, é apenas um paliativo, não a solução. O que aconteceu com Maria é mais do que uma tragédia, é um lembrete. Por mais que a natureza pareça acolhedora e mágica, ela continua sendo imprevisível, selvagem e perigosa. E nesse território, nós não somos os donos. Era um sábado à tarde no fim de março de 2024, e os irmãos Taylen e Wyatt Brooks estavam se preparando para mais uma de suas aventuras favoritas. Naturais de El Dorado, no norte da Califórnia, os dois eram inseparáveis, unidos pelo amor à natureza e por uma tradição curiosa: buscar galhadas de cervos que caem naturalmente durante a primavera. Taylen, com 21 anos, era o mais velho. Trabalhava com o pai pintando casas e cortando lenha, e nos tempos livres se dedicava à pesca e ao violão. Wyatt, de 18, treinava para se tornar bombeiro e era apaixonado por beisebol. Crescer ao ar livre, explorar trilhas, enfrentar a mata juntos. Tudo isso fortaleceu o laço dos dois ao longo dos anos. Eles se entendiam sem precisar de palavras. Naquele dia, como tantas outras vezes, estavam caminhando por uma estrada de terra isolada nos arredores de Georgetown, em busca das galhadas. O céu estava limpo, a floresta silenciosa, mas aquele sossego seria quebrado por algo absolutamente inesperado. Um encontro que mudaria tudo. Entre as árvores, um movimento sutil chamou a atenção deles. Um puma, ou leão da montanha, como é mais conhecido na região, surgia das sombras, aproximando-se com passos cautelosos. Eles sabiam o que fazer. Desde pequenos tinham aprendido a lidar com possíveis encontros com animais selvagens. Tentaram parecer maiores, ergueram os braços, gritaram, jogaram uma mochila. Mas, ao contrário do esperado, o animal não recuou. Pelo contrário, avançou. O felino de cerca de 40 quilos partiu direto para cima de Wyatt. Em segundos, o jovem estava no chão, sendo brutalmente atacado no rosto. Taylen, sem pensar duas vezes, se lançou sobre o animal tentando salvá-lo. Bateu, gritou, tentou afastar a fera. Wyatt, mesmo ferido, conseguiu se soltar por um momento e reagir, mas o leão da montanha não se intimidou. Num instante, voltou-se para Taylen, e dessa vez foi direto no pescoço. Wyatt, coberto de sangue, ferido no rosto e no pescoço, lutava com tudo o que ainda tinha, mas o animal era mais forte, mais rápido. Em desespero, e vendo que não conseguiria vencer sozinho, Wyatt tomou a decisão mais difícil da sua vida. Correu para buscar ajuda. Cambaleando, ensanguentado e com o rosto dilacerado, conseguiu chegar ao carro e ligou para o serviço de emergência. A voz dele mal saía, tamanha a urgência e o pânico. Meu irmão, ele está sendo atacado por um leão da montanha. Após a ligação, mesmo gravemente ferido, Wyatt voltou correndo para o local do ataque, mas já era tarde demais. Tallin e o animal haviam desaparecido. Pouco depois, os agentes da polícia e uma equipe de resgate chegaram à região. Encontraram o corpo de Tallin próximo dali, já sem vida. O puma ainda estava por perto e fugiu ao ouvir disparos de advertência. Mais tarde, o animal foi rastreado por especialistas em vida selvagem e abatido.
Exames de DNA confirmaram. Era ele o responsável pelo ataque. A tragédia abalou profundamente a família Brooks e toda a comunidade. Tallin, tão jovem e cheio de vida, havia sido brutalmente tirado de cena em um ato de coragem para proteger o irmão. Wyatt foi levado às pressas ao hospital, onde passou por cirurgias reconstrutivas no rosto e no pescoço. Apesar da dor, seu espírito permaneceu firme. Ele se dedicou à recuperação com determinação, mantendo vivo o sonho de se tornar bombeiro, agora também movido pela memória do irmão. O caso gerou comoção em toda a Califórnia e reacendeu uma discussão antiga sobre o manejo da vida selvagem no estado. O tio dos irmãos, Malcolm Brooks, passou a falar publicamente sobre o assunto. Para ele, a preservação da natureza é importante, mas a segurança humana não pode ser negligenciada, ainda mais com o avanço urbano se aproximando cada vez mais dos territórios desses predadores. Especialistas destacaram que ataques fatais de pumas são extremamente raros. Na verdade, esse foi o primeiro registrado no estado desde 2004 e o primeiro no condado de El Dorado desde 1994. Geralmente, esses animais evitam ao máximo qualquer contato com humanos, mas por razões que ainda estão sendo estudadas, esse indivíduo agiu de forma totalmente atípica. Enquanto pesquisadores analisam o comportamento desses felinos, a família Brooks segue em luto, mas também em luta. Eles querem transformar a dor em ação, buscando conscientização, prevenção e medidas de segurança para evitar que outras famílias passem pelo mesmo. Wyatt, aos poucos, se recupera física e emocionalmente. Seu maior desejo agora é seguir a carreira que escolheu e, acima de tudo, honrar a memória do irmão que deu a vida por ele. Tallin Brooks será sempre lembrado como um jovem corajoso, generoso e apaixonado pela natureza. E o vínculo dos dois irmãos, forjado em anos de trilhas e aventuras, permanece inquebrável, agora na lembrança e no legado. Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores e bora para o próximo vídeo. Em 2020, enquanto o mundo inteiro enfrentava a pandemia, ficando trancado em casa, Sandra Hughes decidiu fazer o oposto. Aos 59 anos, cheia de energia e apaixonada pela natureza, ela trocou as praias do Havaí pelo interior da Califórnia. Seu destino, a Floresta Nacional da Sierra. Sandra não queria saber de assistir televisão ou ficar presa em casa. Para ela, a floresta era liberdade, era seu refúgio, seu momento de paz. E foi com esse espírito que ela decidiu fazer uma viagem sozinha, acampando no meio da mata. No dia 26 de junho, ela ligou para a sobrinha Ashley. Disse que iria acampar sozinha por alguns dias. Parecia tranquila, animada. Foi a última vez que alguém da família ouviu a voz dela. No início de julho, perto do feriado de 4 de julho, Sandra chegou a Johnson's Meadow, uma clareira calma e bonita no meio da floresta, perto do Parque Nacional de Yosemite. Ela montou sua barraca, talvez até cantando alguma música cercada pelos sons da natureza. Mas algo aconteceu. No dia 2 de julho, 2 caminhantes passaram por ali e viram algo estranho. A barraca de Sandra estava toda bagunçada. Os itens jogados no chão, como se alguém tivesse passado por lá com pressa ou tivesse havido uma confusão. Eles acharam aquilo muito estranho e chamaram a polícia. Logo, equipes de busca começaram a procurar por Sandra. Cães farejadores, helicópteros e voluntários entraram na mata, mas por dias, nenhum sinal dela foi encontrado. Só no dia 6 de julho é que uma nova pista apareceu. O carro de Sandra foi achado perto do riacho Chiquito. Estava com um pequeno amassado na frente, como se tivesse batido devagar em uma árvore. Algumas pessoas disseram que viram uma mulher parecida com Sandra saindo do carro a pé. Ela parecia confusa, mas não estava machucada. A pergunta era, por que ela saiu andando sozinha? Estava perdida? Fugindo de algo? Ou teria se assustado com alguma coisa? A Floresta da Sierra é bonita, mas também é densa, silenciosa e cheia de trilhas difíceis. Pode ser perigosa, especialmente para alguém sozinha. No dia 12 de julho, outra pista. O saco de dormir de Sandra foi encontrado a mais de 4 quilômetros do local onde o carro estava. Isso aumentou ainda mais as dúvidas. Ela teria andado tudo isso a pé? Estava tentando voltar? Ou estava simplesmente andando sem rumo? Depois disso, mais silêncio. Nenhum outro objeto foi achado. Nenhum sinal de Sandra. A família tentava manter a esperança mesmo com o passar do tempo. Então, no dia 9 de agosto, 2 caçadores disseram que viram uma mulher parecida com ela. Isso foi perto de Portuguese Creek. Ela estava magra, com roupas sujas e gastas, mas, curiosamente, parecia calma. Não pediu ajuda, não parecia em pânico, estava apenas ali, caminhando.
Antes que alguém pudesse alcançá-la, ela desapareceu de novo. Até hoje, o que aconteceu com Sandra Hughes continua sem resposta. Alguns acreditam que ela se perdeu, ficou desorientada e não conseguiu pedir ajuda. Outros pensam em acidente ou até crime. E há quem diga que há algo mais estranho por trás de tudo isso. Talvez algo que a floresta ainda guarda em segredo. A verdade é que Sandra sumiu sem deixar rastros. Seu desaparecimento virou lenda entre os trilheiros e moradores da região. Muitos ainda acreditam que ela está por lá, viva ou não, caminhando silenciosamente entre as árvores. A família ainda espera um dia entender o que realmente aconteceu. Por enquanto, tudo o que resta é o mistério e o silêncio da floresta que nunca respondeu. Durante o verão de 2015, a família Coons decidiu fazer o que parecia ser uma simples viagem de acampamento em meio à natureza. O destino escolhido foi o isolado Timber Creek Campground, um local cercado por mata fechada nos arredores de Leadore, no estado americano de Idaho. Para quem via de fora, era apenas mais uma família fugindo da rotina para se reconectar com a tranquilidade do mundo natural. No entanto, o que começou como um passeio inocente logo se transformaria em um dos desaparecimentos mais intrigantes e polêmicos dos últimos tempos. A pequena caravana era composta por Vernal Coons e Jessica Mitchell, pais do pequeno Dior Coons Jr., um garoto de apenas 2 anos cheio de energia. Eles estavam acompanhados por Bob Walton, avô de Jessica, e por Isaac Reinwand, um homem de comportamento reservado que geraria suspeitas mais tarde. O grupo seguiu viagem no dia 9 de julho, abastecendo o carro em uma cidade próxima e fazendo uma parada rápida em uma loja de conveniência para pegar lanches, já que não conseguiram jantar em Leadore como planejado. Chegaram ao acampamento já à noite, montaram a barraca e acenderam uma fogueira, com o pequeno Dior ajudando os pais nas tarefas com empolgação infantil. Na manhã seguinte, o ambiente era calmo. O grupo aproveitava o acampamento com tranquilidade. Por volta das 14 horas, Jessica pediu que seu avô ficasse de olho em Dior, enquanto ela e Vernal faziam uma caminhada pelos arredores com Isaac. Foi nesse momento que tudo mudou. Quando retornaram, Dior havia desaparecido. Nenhum barulho, nenhum grito, nenhum sinal. Era como se ele tivesse sumido no ar. O desespero foi imediato. Os adultos começaram a procurar nos arredores, chamando seu nome sem parar. Às 14h22, Vernal ligou para o serviço de emergência. Jessica ligou pouco depois, às 14h26, e o escritório do xerife foi informado às 14h28. As equipes de resgate só chegaram por volta das 15h45 e começaram uma busca minuciosa pela floresta. Cães farejadores, helicópteros, drones, cavalos e equipes a pé cobriram toda a região durante semanas, mas não havia sinal algum do menino. Nenhuma peça de roupa, nenhum brinquedo, nada. Com o passar dos meses, a falta de evidências começou a gerar desconfiança. Em janeiro de 2016, o xerife do condado anunciou que os próprios pais de Dior, Vernal e Jessica eram considerados suspeitos no caso. A notícia chocou a comunidade e dividiu opiniões. Contradições nos depoimentos começaram a aparecer, especialmente após os dois serem submetidos a testes de polígrafo. Vernal teria falhado em 5 testes, enquanto Jessica falhou em 4. A confiabilidade da versão contada por eles começou a ruir. O investigador particular Philip Klein, contratado pela família, revelou suspeitas ainda mais perturbadoras. Para ele, Dior pode ter sido vítima de um acidente encoberto ou até de algo mais sombrio. Klein afirmou que Jessica sabia mais do que dizia e que estava deliberadamente escondendo informações. A situação piorou quando, em meio a uma ordem de despejo, objetos da família foram deixados para trás. Entre eles, estaria uma jaqueta camuflada que Dior supostamente usava no dia do desaparecimento. Apesar dos inúmeros boatos e das teorias que surgiram, desde acidente, negligência até sequestro, nenhuma prisão foi feita. O caso esfriou e a dor da incerteza permaneceu. Em 2016, o casal se separou. Jessica se casou novamente, enquanto ambos continuaram afirmando que não tinham nada a ver com o desaparecimento do filho e alegavam não saber o que realmente aconteceu naquele dia. O mistério permanece até hoje. Como uma criança de 2 anos poderia simplesmente desaparecer sem deixar qualquer pista, mesmo após buscas tão extensas? Estaria Dior realmente ali naquele momento? Teria sido levado? Teria sofrido um acidente e sido escondido? A cada ano que passa, novas perguntas surgem, mas as respostas continuam fora do alcance. Enquanto a floresta de Timber Creek segue silenciosa, o nome de Dior Coons Jr. permanece ecoando como um lembrete perturbador
de que até os lugares mais tranquilos podem esconder segredos assustadores e que, às vezes, o perigo não vem da floresta, mas de dentro das barracas. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.